continuar com as conferências do professor Adriano Vaz Serra, os grandes pensadores. Como sabem, estas conferências quer duplamente homenagear o professor Vaz Serra, que foi diretor de serviço, e simultaneamente convidamos sempre um speaker importante, um orador, que nos possa fazer uma revisão de um grande autor. Tem sido maioritariamente pessoas que não estão ligadas ao serviço, e desta vez convidei o professor António Macedo, que é professor catedrático da Faculdade de Medicina, para quem não sabe, é da casa, é um dos mestres e, portanto, certamente vem aqui fazer uma belíssima conferência, que já há tempos, quando falou de Poliense, levantou ali 2 ou 3 aspectos, agora de uma forma mais profunda, dedicada a Emil Kraepelin, um dos grandes pensadores da psiquiatria dos séculos anteriores. António, a palavra é tua. Obrigado. E bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer ao diretor do serviço, ao Dr. Horácio Firmino, este amável convite, que para mim é um duplo prazer, não é? Pelas circunstâncias que ele já referiu, e, portanto, sendo o sucessor na cátedra do professor Vaz Serra, é naturalmente um privilégio para mim estar nesta conferência que tem o seu nome. E o segundo é um prazer também muito grande, no sentido em que, de facto, a história é um dos meus hobbies preferidos, a história em geral, e a história da ciência em particular, e em particular da medicina, e mais particular, de facto, da psiquiatria. E, portanto, é um gosto que tenho em tratar destas matérias. O Dr. Horácio teve a gentileza de não me impor nenhum autor específico e, portanto, para mim ficou logo evidente que tinha que ser o Kraepelin. E vai ficar evidente pelas razões que vou enunciar a seguir. Aliás, o primeiro slide mostra logo, de facto, os fundamentos dessa evidência. Bom, o título poderia seguramente ser sujeito a críticas. Eu faço já, antecipo qualquer crítica, porque podia fazer crer que o Kraepelin foi, de facto, investigador da genética psiquiátrica. Não foi. Não foi, mas criou as condições para que outros, sob a sua tutela, na escola de Munique, o fizessem. Iremos ver mais adiante. Bom, e de facto estes autores, Hilbert e Galter, explicitam aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, que atualmente o mundo psiquiátrico ainda vive num mundo kraepeliniano. E, portanto, até hoje, toda a conceptualização das psicoses assenta nesta dicotomia e, portanto, os próprios livros do texto traduzem essa dicotomia, os sistemas nosológicos e a informação e a própria investigação psiquiátrica são profundamente influenciados por esta dicotomia. E há, naturalmente, muitas razões para as quais a nosologia de Kraepelin se tornou tão influente, estas são apenas algumas delas. E, enfim, a sua abordagem teve grande credibilidade por ser baseada em observações clínicas sistemáticas e longitudinais. Mais adiante, quando abordaremos, digamos, o método dele, veremos que isso é uma abordagem que era, na altura, uma abordagem relativamente nova em termos de olhar para os quadros psiquiátricos numa perspectiva longitudinal. Porque, de facto, os quadros clínicos, os sintomas, eram isso essencialmente numa perspectiva transversal. E, portanto, a questão do prognóstico, como sabemos, é absolutamente central e crucial para a nosologia kraepeliniana. Sempre foi e continua a ser, naturalmente, para nós, uma questão
fundamental. Quando temos a oportunidade de ler, e naturalmente eu recomendo que quem tiver interesse nestas matérias leia as memórias dele, eu encontrei, de facto, muitos pontos de contacto e afinidades entre o Kraepelin e eu próprio. E o primeiro dos quais, e naturalmente o professor Elas também se revê nesse aspecto, o Kraepelin, de facto, era uma pessoa fortemente interessada na psicologia. E isto são as palavras dele mesmo. Decidi ser psiquiatra, ou seja, eu preferia ter sido psicólogo, ou melhor, investigador em psicologia, na altura ligado a Wundt, que estava de facto a começar a psicologia experimental, mas ele decidi ser psiquiatra, pois precisava ganhar a vida. Parecia que esta seria a única possibilidade de combinar trabalho psicológico, como iremos ver, ele esteve sempre ligado ao Wundt e trabalhou de facto muito com o Wundt, com uma profissão remunerada, de facto ganhar a vida. E fundou também uma revista de psicologia, que é aquela que ali está referida, dedicada precisamente à investigação em psicologia experimental. Mais afinidades que eu de facto tenho com o Kraepelin é uma clara rejeição de um reducionismo que seja de facto cerebrocêntrico, como explicação para a doença mental, e também nessa perspectiva também tem, tal como ele, uma clara aversão à ligação ou fusão com a neurologia e com essas designações que para aí existem, de facto, de neuropsiquiatria e de coisas, enfim, afins. E também o papel que ele teve, que há pouco referi, no início da investigação na genética psiquiátrica e, portanto, enfim, algumas pessoas saberão, aquela é a minha tese de doutoramento, que foi na FEIAC, e, portanto, foi também uma área importante para mim de investigação. Enfim, agora daria algumas breves notas biográficas. Portanto, o Kraepelin nasceu em 1856, naquela localidade, Neusterlitz, numa família de um professor de música, e, portanto, o pai, que era professor de música, tinha também problemas, enfim, de alcoolismo. E essa foi uma coisa que marcou muito o Kraepelin, e toda a vida, de facto, ele lutou contra o alcoolismo, pertencendo, de facto, a sociedades e fazendo inúmeras conferências relativamente ao problema do alcoolismo, etc. Foi uma coisa que o marcou bastante. Depois estudou medicina em Leipzig e Würzburg e trabalhou como aluno convidado no Hospital Psiquiátrico em Würzburg, sob a direção de Franz von Rienecker. Iniciou, de facto, a carreira profissional em 1878, trabalhando com este senhor, o Bernhard von Gulden, no Hospital Psiquiátrico Distrital de Munique, onde permaneceu até 1882. Há aqui uma curiosidade, enfim, refiro aqui só apenas como curiosidade, portanto, alguns saberão, eu já estive, do ponto de vista arquitetónico, este castelo é muito interessante, que é na Baviera, Neuschwanstein, e que dizem que foi neste castelo que se inspirou o castelo da Disney, e que foi mandado construir por Luís II da Baviera, também conhecido como o Louco. Ora bom, e de facto o Luís II da Baviera tinha uma grande prodigalidade e, portanto, dado a gastos muito grandes, nomeadamente não só este castelo, mas vários outros, que fizeram com que o governo da província, da Baviera, convocasse uma junta médica constituída por 4 pessoas, uma das quais, de facto, era o Bernhard von Gulden, naturalmente para retirar o rei do governo, o que conseguiram, e, portanto, o rei ficou numa residência vigiada, e vigiada também por este médico.
Bernard von Guden. E, digamos, o aspecto rocambolesco de tudo isto é depois o fim. Ou seja, eles aparecem os dois mortos num lago na proximidade da residência onde estava o Luís II. Há múltiplas teorias, ainda hoje não se sabe de facto o que é que verdadeiramente aconteceu. Se o rei matou o von Guden para se vingar e depois se suicidou, portanto um homicídio-suicídio, já apareceram dois mortos no lago. Os dados da fim da autópsia também não são muito claros. Outra teoria é que o rei, de facto, se suicidou e que o von Guden, para o salvar, se afogou e, portanto, morreu. Outra teoria ainda é que, de facto, foram mortos por terceiros para acabar com o problema definitivamente. Portanto, ainda hoje, de facto, não se sabe. Pronto, é apenas um pormenor histórico interessante em que este mentor do inicial do Kreplin se viu envolvido. Depois o Kreplin mudou-se para Leipzig para trabalhar com este senhor, Paul Fleiss, com o qual se incompatibilizou rapidamente, tendo sido demitido em 1882. Há de facto histórias de que este senhor, Paul Fleiss, teria, ou pelo menos foi acusado como tal, por estar de facto anterior, o von Guden, de que este lhe teria roubado dados da sua investigação e os teria publicado sem autorização. É possível, pelo menos isso foi afirmado por outro autor, seja como for, isso foi por isso também que acabou por se incompatibilizar com o Kreplin, que era de facto um discípulo do outro, não se sabe. Mas, como já referi no início, portanto, o Kreplin trabalhou muito estreitamente com o Wilhelm Wundt, que é considerado o fundador da psicologia experimental, em Leipzig, e que manteve com o Wundt, enfim, uma ligação não só profissional, mas sobretudo de muito estreita amizade até ao fim da vida do Wundt, que era um pouco mais velho. Bom, seja como for, ele trabalhou diretamente no laboratório do Wundt, estudando os efeitos de várias drogas, do álcool e da fadiga nas funções psicológicas. Em 1983, o Kreplin consegue um lugar de assistente na Faculdade de Medicina de Leipzig e, encorajado por Wundt, aos 27 anos, escreve o seu compêndio de psiquiatria, que foi o precursor mais pequenino, digamos, formalmente a primeira edição daquilo que depois é o seu tratado maior de psiquiatria. E, portanto, aqui o motivo que o levou a publicar tão cedo este primeiro compêndio foi o mesmo que o levou a ir para a psiquiatria, ou seja, precisava ganhar o seu dinheirito. Entretanto, no ano seguinte, em 84, regressa a Munique para trabalhar novamente com o von Guden, é promovido a assistente universitário da Faculdade de Medicina de Munique e casa com esta senhora, Ina Schwab, do qual teve 8 filhos, alguns dos quais faleceram, ainda relativamente jovens. Nessa altura, naturalmente, as pessoas faleciam bastante de problemas infecciosos e doenças infecciosas. Tornou-se médico sénior na cidade provincial prussiana depois de Leibniz, na província da Silésia. E depois, naturalmente, teve um percurso mudando, como vemos, para vários sítios, provavelmente ia tendo condições mais favoráveis, ou lhe eram propostas condições mais favoráveis, em termos de ascensão profissional e eventualmente remuneratória também. E em 85 passa a chefe do Departamento de Psiquiatria do Hospital de Dresden, lugar onde também não está muito tempo, que depois deixa ao seu amigo Ganser. E o Ganser também o conhecemos porque descreveu a pseudodemência histérica, ou psicose da prisão, ou simplesmente chamada síndrome de Ganser. E, portanto, foi quem... Eles tinham sido colegas, eram amigos,
E foi depois, quando saiu de Dresden, que Kraepelin recomendou o seu amigo Ganser para o posto que deixava. Depois, foi, digamos, sempre nesta procura de melhor promoção e também de, em termos académicos, fazer a sua carreira com mais consistência. Aproveitou uma nomeação de professor de psiquiatria na Universidade de Dorpat, que é atualmente na Estónia, e aí foi substituir este senhor, o Ebbinghaus, que também conhecemos, enfim, das suas investigações, nomeadamente ligadas à memória. E este Ebbinghaus, mais tarde, iria ajudar o Kraepelin a obter a cátedra em Heidelberg. Portanto, essa coisa do tráfico de influências já existe há muito tempo, não é? Existe, existirá, sempre, enquanto houver pessoas que se conhecem. Isso acontecerá. Se de facto não houver malefício nenhum nisso, sem problemas. Ao chegar de facto a Heidelberg e na sua aula inaugural, ele traça uma visão, de facto, a visão que ele tem da investigação em psiquiatria, sobretudo tentando distanciar-se da anatomia patológica. Ou seja, este aspecto da anatomia patológica é a teoria, digamos, etiopatogénica que no século XIX perpassa por todos os autores numa procura que começa sobretudo com Griesinger e não só, mas que de facto é comum a todos os autores na procura da etiopatogenia da doença mental em termos neuropatológicos. Bom, mas rapidamente o Kraepelin se distancia disso, não é? E dos pressupostos dessa abordagem, não é? Que autores, Wernicke já referiu, Meinert, Westphal, e dá no seu gosto e a sua inclinação para a psicologia, de facto, reabilitar uma dimensão e propor uma dimensão mais psicológica na investigação psiquiátrica. Não é que ele, de facto, duvidasse das origens somáticas da psicose, mas insistiu que a anatomia patológica seria, de facto, incapaz de explicar por si só a complexidade da psicose e da doença mental em geral. Ora bom, se na última frase, a parte amarela, substituírem anatomia patológica por neurociências, perceberão que a frase fica completamente atual, não é? E, portanto, naturalmente, esse também traduz, tal como o Kraepelin pensava isso nesta altura, penso eu isso substituindo por neurociências. Portanto, as coisas não vão mudando tanto como isso, porque, enfim, os substratos onde se procuram também são limitados, não tem tanta diversidade como isso. Aí, de facto, ele torna-se, nesta altura, professor de psiquiatria e diretor da clínica psiquiátrica da Universidade de Heidelberg, onde sucede a este senhor, Karl Furstner, que foi até para a Universidade de Estrasburgo. E em Heidelberg, a neurologia, de facto, fazia parte da medicina interna, estava ligada à medicina interna e não à psiquiatria, o que foi um alívio para Kraepelin, dada, de facto, a tal aversão que ele tinha à ligação com a neurologia. E, portanto, a cátedra pertencia a este senhor, neurologista, Wilhelm Herber, e, portanto, estava ligado à medicina interna e o Kraepelin estava por sua conta em termos de dedicar-se àquilo que ele queria fazer de investigação. E, portanto, esta divisão, este afastamento de Kraepelin com a neurologia era qualquer coisa também que estava em contracorrente com o que era habitual no momento, em que, de facto, as duas coisas estavam habitualmente ligadas. Digamos, este momento, esta altura do desenvolvimento psiquiátrico na Alemanha também coincide com a criação das clínicas universitárias. Não é?
não existiam até aí. Porque o que existiam eram os asilos, ou instituições asilares, onde de facto os alienistas, os psiquiatras estavam, e é nesta altura, enfim, na segunda metade do século XIX, ou foi até no último terço, que começam a desenvolver-se as clínicas universitárias de psiquiatria. E, naturalmente, que o Kraepelin foi um dos principais estrelas, digamos, desse movimento. Bom, mas, querendo desenvolver, de facto, a sua investigação, em Heidelberg ele procura reunir uma equipa de investigadores de qualidade. Um deles foi o Franz Nissl, que já tinha sido, de facto, colega e amigo de Kraepelin, quando tinha trabalhado com aquele mentor, o von Guden. E depois o Nissl desenvolveu, de facto, uma notável carreira de neuropatologista, desenvolvendo importantes técnicas de coloração dos núcleos, dos neurónios, que nós aprendemos isso, de facto, na histologia e na nossa disciplina de neurologia aprendemos, de facto, estas técnicas do Nissl. E também o Alzheimer, que de facto o Nissl conheceu o Alzheimer em Frankfurt, e tornaram-se grandes amigos, portanto, o Nissl e o Alzheimer. E editaram conjuntamente aquela revista de histologia, de histopatologia. E, naturalmente, o Kraepelin, já conhecia, ele já era amigo do Nissl, o Nissl, de facto, o nosso amigo do Alzheimer, e o Kraepelin chamou os dois para, primeiro o Nissl e depois o Alzheimer, para virem, de facto, para Heidelberg. Eles eram muito parecidos, o Nissl e o Alzheimer, não fisicamente. Eram muito parecidos nos seus métodos um bocado extravagantes de trabalho. Ambos trabalhavam praticamente só de noite. Quer dizer, trabalhavam de noite e, portanto, é uma peculiaridade do trabalho de ambos. Vemos aqui também, para além do Alzheimer, portanto, do lado da esquerda para a direita, o Alzheimer, o Kraepelin, o Gauck e o Nissl com a sua bengalinha. Depois muda-se, o Kraepelin muda-se em 1903 para Munique, para se tornar, de facto, professor de psiquiatria da Universidade de Munique, onde sucede a este colega, Anton Bohm. E um aspecto interessante essa é outra, quando lemos, de facto, as memórias do Kraepelin, percebemos, porque ele faz amplas descrições disso, esse é outro aspecto que temos em comum. Ele gostava muito de viajar, e de facto era um grande viajante. Aqui no ano seguinte, a instalar-se em Munique, faz uma viagem, enfim, com um duplo sentido lúdico, mas também de trabalho, a Java, e nesse sentido foi um pioneiro da psiquiatria transcultural. O Kraepelin chamou de psiquiatria comparativa. Essa, digamos, é a primeira fase da psiquiatria transcultural, a fase dita que se chama colonialista, e que é, de facto, que tem, digamos, como característica central, digamos, a ideologia europocêntrica, etnocêntrica, de facto, da superioridade do homem branco europeu relativamente, enfim, às outras, ou à visão paternalista das outras sociedades, digamos, não civilizadas ou primitivas, de facto, como não se, como diriam na altura. Bom, e aqui são, de facto, algumas palavras extraídas das suas próprias memórias, e vemos, de facto, esse cariz colonialista ou paternalista. Foi surpreendente ver que os povos não sofriam de depressão. Bom, se calhar não tinham, na perspectiva dele, cérebro suficiente para sofrer de depressão. E escusado estar a dizer que também ninguém sofria de delírio de culpa, porque isso é origem na religião.
e, portanto, se eram de facto ateus ou de outra religião, não a verdadeira religião, também não podiam ter religião. As religiões originárias também poucas e raras, devido ao papel insignificante que a fala, de facto, desempenha no pensamento destes pacientes javaneses. Bom, isto, de facto, também é altamente ofensivo para o pensamento dos javaneses. Bom, mas é o que é, e, portanto, a história não é para reescrever. Durante, enfim, a longa estadia que ele teve em Munique, ou seja, depois nunca mais, do ponto de vista profissional, saiu de Munique, teve naturalmente, para além do Alzheimer, entre as pessoas, digamos, maior notoriedade, o Alzheimer, o Nice, mas também o Brodmann, que conhecemos, de facto, as áreas de Brodmann, do córtex, Spielmeyer e o Wassermann, enfim, que conhecemos, enfim, como ligado ao teste de Wassermann da sífilis, e o Felix Plaut. Portanto, vemos aqui todo esse evento numa reunião da Associação de Neurologistas e Psiquiatras. Pronto, de vez em quando ainda se encontraram neurologistas e psiquiatras, se fosse para conversar e comer e beber uns copos, mas fora isso, o Kraepelin não queria mais nada com elas. Em 17, de facto, fundou o Instituto Alemão de Investigação Psiquiátrica, mais tarde incluído no Kaiser Wilhelm Institute, e que foi renomeado Max Planck depois da Segunda Guerra Mundial. O discurso inaugural que o Kraepelin faz intitulou 100 anos de psiquiatria, penso que adianta fazer um pequeno extrato disso, e depois jubilou-se em 1922 e faleceu em 26, enfim, no quadro de pneumonia. Portanto, estes, digamos, são os apontamentos biográficos. O que é interessante verificar é que, embora isso também não fosse a norma como é atualmente para os académicos, o principal veículo de divulgação das suas ideias, ele não escolheu, de facto, aquilo que chamamos os papers, artigos científicos, que naturalmente já existiam, mas ele optou, digamos, por divulgar o seu pensamento e a sua investigação nos tratados, nas sucessivas edições do seu tratado, que havia começado, já referi há bocado quando é que foi a primeira edição, em 1883, e que foi até à sua morte, aliás, o último foi publicado póstumamente. Já existiam, quando ele começou, de facto, a publicar os seus tratados, já existiam alguns tratados, nomeadamente dois deles influenciaram o trabalho de Kraepelin, que foi este o trabalho de Schuller, que propôs uma nosologia psiquiátrica que era um bocado assim, complexa e confusa, e o tratado de Krafft-Ebing, que trabalhou muitos anos em Viena, e que distinguiu 3 grandes grupos de diagnósticos de doenças sem achados patológicos, com achados, e os distúrbios do neurodesenvolvimento. A opinião que o Kraepelin tinha relativamente ao Krafft-Ebing não era muito lisonjeira, de facto, aquilo que lembro na memória é que o Kraepelin achava que era um tipo um bocado enfadonho e sem interesse nenhum. Mas o facto é que o tratado dele, digamos, teve alguma influência. Este foi o primeiro, de facto, aos 27 anos, por influência de Wundt. A segunda edição é em 87, já tem um título diferente, Psiquiatria, um pequeno livro didático para estudantes e médicos. A terceira edição em 89, e estas 2 edições correspondem ao período em que ele esteve na Estónia, em Dorpat. As 2 primeiras, portanto, na terceira, já apresentam uma nova visão, digamos, para a psiquiatria, que ainda não é, digamos, um pronúncio, que ainda não é, de facto, a formulação completa da sua visão e do seu
e do seu método, mas que começa a esboçar-se. Aqui na quarta edição de 93, em que já é quando ele regressa a Heidelberg, depois de voltar da Estónia, o capítulo no zoológico digamos, tem algumas semelhanças com as edições anteriores, mas aqui já acrescenta de uma forma um bocadinho mais clara o ponto que revela o método clínico a aplicar. Não é? E, portanto, dizia ele que simplesmente não existem sintomas patognomónicos no campo da insanidade, bem sabemos isso. Em vez disso, apenas o quadro abrangente de um caso de doença no seu desenvolvimento do início ao fim. Portanto, aqui por estas palavras já vemos, digamos aqui, a esboçar-se o método dele. Abrangente, e aqui as palavras são desenvolvimento do início ao fim. Portanto, a perspectiva longitudinal, que vai ser, digamos, o fio condutor e a ideia central da sua investigação museológica. É também aqui, na quarta edição, que aparece a designação demência precoce, como entidade diagnóstica. Mas a verdade é que não foi ele que criou o termo, nem propriamente a delimitação clínica do quadro, apenas com base na observação dos seus doentes. Não, também já havia alguns antecedentes, e esses antecedentes foram precedidos por colegas, de facto, não só alemães como franceses, alemães, nomeadamente o Ecker e o Kahlbaum, e já vou referir, digamos, a importância que Kahlbaum teve na obra do Kraepelin, que desenvolveram os diagnósticos de epifrenia e catatonia, que depois, como sabemos, o Kraepelin vai, digamos, aglutinar no seu conceito final de demência precoce. Mas a própria designação de demência precoce já tinha sido usada por Morel, pelo francês Morel, em 52 e 1860, e também por outro médico francês, que se chamava Albert Charpentier, que aí eu tinha usado, de facto, a designação em francês, démence précoce, numa reunião médica que tinha ocorrido, de facto, em 1890, na cidade francesa de Rouen. Bom, e aquilo que de facto eu estava a referir é que, digamos, vai haver uma confluência de diversos quadros clínicos. A epifrenia foi, habitualmente, enfim, nos textos vemos que a epifrenia foi, nos compêndios atuais, que a epifrenia foi delimitada ou foi criada por Ecker. Não é bem assim, ou seja, o Ecker foi trabalhar com o Kahlbaum em determinada altura, sob a tutela do Kahlbaum, e os dois, digamos que acabaram por caracterizar este quadro de epifrenia. E a catatonia também por Kahlbaum. E a paranoia por diversos autores, a demência precoce, enfim, do Morel. Enfim, tudo isso depois congregou neste critério, neste quadro composto de demência precoce, que é renomeado, como sabemos, em 1911 por Bleuler. E o Bleuler, também, como sabemos, desenfatizou a questão do curso e do prognóstico e voltou a focar a atenção mais nos sintomas, nos fundamentais e acessórios, como os conhecemos. Em termos, o Kraepelin, digamos, não se alonga muito nos seus compêndios em termos de etiopatogenia ou de descrever, de facto, a etiologia dos quadros. Há algumas referências, como, por exemplo, como causa da demência precoce. Na quarta edição postulou a existência de uma predisposição psicopática. Na edição seguinte, ou seja, na quinta, já se refere a uma causa metabólica, uma espécie de auto-intoxicação, e depois outros autores, e até ainda no século XX, pegaram nesta hipótese da auto-intoxicação. E essa era uma hipótese que o Kraepelin lançou, até porque ele tinha, como diz ali no site, uma forte afinidade com as questões da medicina interna. Na quinta edição,
aqui, digamos, ele já formula de uma forma mais precisa, mais nítida, o seu trabalho de investigação, o seu trabalho de conceptualização nosológica, que é, e portanto as palavras que estão amarelas são, digamos, as palavras importantes, que é de que a sua visão e aquilo que ele está a fazer e vai fazer é um passo na mudança, numa mudança de paradigma de uma visão sintomática para uma visão clínica. Não é? E, novamente, aqui tem outras palavras-chave, que é a subordinação à consideração das condições de origem, não é? Curso e término, portanto, a visão do princípio ao fim. E, portanto, diz ele, assim, todas as categorias puramente sintomáticas desapareceram da nosologia, portanto, os complexos de sintomas, daquilo que ele chama complexos de sintomas, ou categorias sintomáticas, são, de facto, a visão transversal dos quadros, não é? Que ele quer substituir pela visão longitudinal. E, portanto, a isso ele chama uma perturbação. E, portanto, observar os outcomes das doenças, diferenciar as doenças com base nesses outcomes, digamos, o centro, o núcleo da revolução krepliniana, no sentido em que o prognóstico também se torna elemento diagnóstico. Na sexta edição, é aqui que, de 89, é aqui que ele estabelece uma clara dicotomia entre as psicoses endógenas, separando da demência precoce uma entidade recém-nomeada, que é a psicose maníaco-depressiva. E ele justifica, de facto, a amálgama de todas as condições afetivas numa única doença desta maneira. Com o passar dos anos, fiquei cada vez mais convencido de que todas as psicoses, experiências, mais a mania, são realmente apenas manifestações de um único processo de doença. E esse processo é aquele que ele rotulou de psicose maníaco-depressiva. É também nesta edição, ou seja, na sexta, que refere que a demência precoce tem três formas: epifrenia, catatonia e paranoia. Bom, depois vem a sétima edição, que já tem 2 volumes, a oitava, que já tem 4, portanto foi crescendo também em espessura, e estava a rever a nona, como eu há bocado disse, quando ele faleceu, e que foi publicado depois, postumamente, por Johannes Langer, após a sua morte, portanto, em 1927. Ele também escreveu, digamos, estes tratados são o corpo principal da sua obra. Não é? Escreveu mais coisas, escreveu também sobre a influência em processos por meio de medicamentos, que é um livro de psicofarmacologia, digamos assim, em que os fármacos são discutidos sempre numa perspectiva de investigação, não para fins terapêuticos. E, portanto, é até na perspectiva da psicologia experimental e dos efeitos que os diversos fármacos e drogas têm nas funções mentais e psicológicas. Nos seus vários tratados, sempre argumentou que a psiquiatria era um ramo da ciência médica e podia ser investigada por meio de observação e experimentação, como qualquer outra ciência natural. Não é? E, portanto, apelou à investigação das causas físicas das doenças mentais, e quando vimos que, de facto, em 1917 cria o Instituto em Munique, é também com esse propósito em que depois vários discípulos, incluindo na área da genética psiquiátrica, vão trabalhar. E começou a estabelecer as bases do moderno sistema de classificação, tanto é assim que os sistemas que temos continuam a ser predominantemente baseados na sua visão, pelo menos no campo das psicoses. O Kreplin era um homem, de facto, bastante pragmático e cético em relação, de facto, ao papel da filosofia na psiquiatria, e, portanto, aí divergimos um bocado, naturalmente, há bocado dizia que um dos meus interesses é a história, mas outro é a filosofia,
e, portanto, prezo bastante o poder e a importância da filosofia em todos os campos do conhecimento humano, incluindo na medicina, até naturalmente existe um ramo de filosofia da medicina, e também na psiquiatria tem uma importância, diria, capital. Bom, mas seja como for, de forma explícita ou implícita, ele usou conceitos para a formulação da sua visão da psiquiatria, como este naturalismo, o realismo, o paralelismo, enfim, abordagem experimental. Em termos do naturalismo, a sua analogia começou com a tese, de facto, que a psiquiatria, tal como as outras ciências, trata de fenómenos naturais, né? E, portanto, este naturalismo científico é o primeiro princípio da sua nosologia. O Kraepelin não acreditava, de facto, num reducionismo de que os estados mentais pudessem ser reduzidos a estados neurais, né? E, portanto, essa é uma das teorias que existem na filosofia da mente, mas estava confiante de que os métodos científicos, algum dia, iriam revelar como é que se dá esta relação, de facto, entre estados mentais e estados neurais, que, no fundo, tem a ver com a explicação da relação mente-cérebro. E, portanto, este é outro princípio da sua nosologia. Ele concluiu, aliás, como enfim, já vimos isso abundantemente, que o curso clínico e o resultado final são os principais validadores na nossa busca pelas categorias naturais da doença. Portanto, para Kraepelin existiam, de facto, categorias naturais da doença, que é qualquer coisa que hoje é contestável e é menos que consensual, e este, digamos, era o seu terceiro princípio. Em termos, de facto, do realismo, usando, de facto, esse conceito de categorias naturais, ou entidades nosológicas naturais, como ele chamava, ele defendeu, de facto, as diferentes doenças mentais podem ser o objeto de investigação nessa perspectiva. E o paralelismo, enfim, ele defendeu o conceito de paralelismo psicofísico, isto é, que de facto existem seguramente estados neurais, enfim, não os chamaria assim na altura, mas seria de facto o funcionamento do cérebro, eventos físicos, e existiriam eventos mentais, não é? Que estariam intimamente ligados. Ora, bom, naturalmente que o ramo atual da filosofia da mente continua a debater-se com este problema, nomeadamente a área da consciência e quais são os mecanismos de interação, de facto, entre a mente e o cérebro. Continua a ser, digamos, a última barreira do conhecimento em termos do cérebro e do conhecimento, de facto, daquilo que se chama os correlatos neurais da consciência. A abordagem experimental, bom, foi aquilo que, de facto, ele sempre propôs e experimentou e praticou, de facto, na psicologia experimental, na investigação psicológica e psicofisiológica, como modelo que também devia ser aplicado à própria psiquiatria, e considerado que isso era uma garantia, digamos, para o estatuto científico da própria investigação em psiquiatria. Embora, digamos, era uma pessoa, de facto, muito ligada à psicologia, à teoria experimental, no fundo, mas era completamente avesso, e, portanto, mais um ponto de afinidade que temos, completamente avesso à psicanálise, e, enfim, criticava duramente a psicanálise à qual se opôs. Não é? Por essas palavras podemos dizer, é perigoso construir um edifício de conhecimento que não possa ser validado por outro. Não é? E este é o erro cometido pelos psicanalistas. E, portanto, ele disse isso numa altura em que, de facto, a psicanálise estava a subir com enorme força, com Freud e, naturalmente, todos os seguidores e discípulos que conhecemos. Influências conceptuais que ele teve, de facto, algumas, a teoria da degeneração. O Kraepelin não deixou, digamos, de
de ser influenciado por esta teoria, porque de facto ela perpassou toda a psiquiatria do século XIX, quer em França, quer na Alemanha, quer noutros sítios. Começou sobretudo em França com o Morel, como sabemos, mas também o Magnan, e que a ideia era que havia de facto um declínio mental das pessoas ao longo até de uma geração para outra, e ao fim de 2 ou 3, sobretudo ao fim de 3 gerações, eram completamente idiotas. E portanto era esta, idiotas era a designação que se usava na altura, era uma designação médica. Havia idiotas e imbecis, e portanto havia de facto toda esta terminologia era médica e havia distinções entre idiotas e imbecis. Não pergunto, eu já não sei bem qual é, mas que havia aí. Naturalmente que esta teoria da degeneração ganha um maior ímpeto negativo quando se associa, depois também no século XIX, a teorias filosóficas de darwinismo social e ao movimento de higiene racial, que depois vem, de facto, com grande força na Alemanha, porque já havia, por exemplo, um antissemitismo de base no século XIX, que já perpassava por toda a sociedade alemã, e não só, mas alemã particularmente, e, portanto, estas teorias tiveram grande eco na Alemanha, junto, de facto, de vários autores, como Ernst Rödin, que vem, de facto, a trabalhar no Instituto de Munique, fundado por Kreppel, e que é, digamos, o pioneiro da genética psiquiátrica. E do ponto de vista científico, não há nada a dizer, foi um pioneiro e fez trabalho importante. A sua ligação posterior aos nazis, de facto, foi muito má, e, enfim, desacreditou como pessoa, mas como cientista, não podemos deixar de dizer que ele foi, de facto, um pioneiro importante. O Kreppel começou, digamos, numa determinada hora, no início da carreira do Kreppel, o Grisinger teve alguma influência, mas que rapidamente, de facto, o Kreppel rejeitou esta visão cerebrocêntrica, de facto, da psiquiatria e todo o aspecto da neuropatologia que estava aqui envolvido. E pronto, aqui, de facto, no discurso de inauguração, quando ele foi para Munique, da Clínica Universitária de Munique, o tal discurso que de facto marca a sua aula inaugural, aí também o Kreppel denunciou, digamos, estas influências, nomeadamente a de Grisinger, de unir novamente a tal questão da aversão, da fusão entre a neurologia e a psiquiatria, e dizia que isso até de facto tinha levado a uma alienação entre hospitais universitários e asilos psiquiátricos. E que a neurologia muito pouco tem para oferecer aos alienistas em termos de aconselhamento terapêutico. Bom, eu diria que esta última parte da frase também tem, digamos, um eco mais recente. Não é? E, portanto, mesmo atualmente, o neurologista, de facto, não tem assim muito a oferecer em termos de aconselhamento terapêutico. Portanto, há coisas que nunca mudam. O Karl Baumann, eu diria que é o grande esquecido da psiquiatria alemã do século XIX, comparativamente a Kreppel. Porque o Karl Baumann não era um académico. Era, de facto, uma pessoa extremamente inteligente, um clínico muito sagaz, muito capaz, mas não era o académico. Portanto, digamos que as suas descrições, as suas formações não tiveram o eco que o Kreppel teve. Portanto, começou a trabalhar no asilo estatal Allenberg e depois assumiu numa clínica, as conclusões privadas, numa clínica de Görlitz, que veio a dirigir. Não é? E foi aí, para essa clínica, que foi trabalhar também o Ecker, juntamente com o Karl Baumann, quando ainda era jovem. Já não está tão jovem como isso.
qual é a importância do Kalbach? A importância do Kalbach é que ele fez tudo o que o Kraepelin fez antes do Kraepelin. De uma forma não conceptualmente a mesma coisa, de uma forma não tão estruturada. Não é? Porque o Kraepelin, de facto, o Kalbach foi o primeiro a introduzir uma classificação dicotómica das psicoses, com base também na evolução e no prognóstico. Não é? E esta temos aqui, os recórdias e desenhas. Enfim, as designações que estão aí já são muito excêntricas, de facto, para a nossa nomenclatura metodológica atual. Mas, em termos conceptuais, é um facto que ele fez a distinção da dicotomia e com base também na evolução. Aqui, de facto, nesta sua monografia. Também enfatizou o curso da doença, sim, e fez uma distinção também importante, que o Kraepelin também utilizou, entre os conceitos sincrónico e longitudinal diacrónico da doença. Porque essa foi também uma das grandes definições do Kraepelin. Bom, se daqui a prestar, senão daqui a pouco não temos tempo. Ora bom, em determinada altura, hoje, enfim, sabemos que temos uma série de categorias diagnósticas dentro da visão geral e genérica da psicose, mas em determinada altura, no século XIX, a psicose foi considerada como unitária, a psicose única. O Griesinger foi, digamos, um dos proponentes, mas também estes autores, o Zeller e o Neumann, eram proponentes da psicose unitária. E o Karl Baum, que de facto definia uma dicotomia, não é? Ficou irritado com esta afirmação do Neumann e disse que de facto a doença psicótica poderia ser, que não haveria uma psicose unitária, não é? Que há de facto várias psicoses e que até especificou uma das quais se iniciava na juventude, que era a epifania que ele tinha descrito com o Ecker. A influência do Wundt, já disse, foi de facto enorme na vida do Kraepelin. Não vamos aqui ver estes pormenores, porque senão não temos tempo. Mas, digamos que a psicologia foi para, já referi isso várias vezes, de vários modos, a psicologia foi para Kraepelin, digamos, uma espécie de antídoto conceptual à visão da neuropatologia, da visão, de facto, da etiopatogenia, que era mais prevalente na altura em relação às doenças mentais. E, portanto, a visão dele é, de facto, a tónica tem que se colocar mais no estudo, na investigação dos processos mentais, dos processos psicológicos, digamos assim, e ele refere aqui, de facto, a propósito dessa coisa da neuropatologia, ele próprio observa que não fomos ainda capazes de diferenciar entre o córtex de um paciente com paralisia geral, sífilis, e de um indivíduo normal. E muito menos identificar a doença pelas suas características patológicas. Portanto, era esta a visão do Kraepelin, colocando linearmente para trás, de facto, esta visão da neuropatologia. Passamos adiante. Só para sublinhar estes aspectos que são importantes, a questão do método, não é? É do método dele. Portanto, o Kraepelin, como vimos, numa determinada altura dos seus tratados, expõe isso, de que não achava que os sintomas fossem característicos de doenças específicas. Não havia sintomas patognomórficos, não é? E, portanto, para ele, o centro, digamos, do seu método era, não é que os sintomas não tivessem importância, mas o que era importante era combinar o curso
com determinadas constelações de sintomas, mais ou menos característicos. Não é? E, portanto, foi ainda que estava ele em Dorpat, lá na Estónia, que começou a registar detalhadamente, portanto, ele tinha fichas de cada doente, em que, muito detalhadamente, de facto, fazia o seu exame clínico, quando os doentes eram internados, atualizava as fichas, etc. É evidente que em Dorpat ele cita isso nas suas memórias, teve dificuldades por causa das barreiras linguísticas, não é? Porque alguns doentes falavam alemão, outros nem por isso. E, portanto, aqui a questão do centro do método é esta, portanto, é da sincronia versus diacronia. Portanto, na visão sincrónica, transversal, que era habitual em termos da formação nosológica na psiquiatria na altura, era de olhar para os sintomas, numa perspectiva transversal, mas o que o Prepper vai fazer, de facto, e isto definia aquilo que ele chamava quadros clínicos, mas o que ele vai fazer é, naturalmente, juntar o curso a conjuntos ou combinações de sintomas e a isso vai dar um nome, não de quadros clínicos, mas sim de perturbações, não é? Que representa, digamos, a essência dessa categoria nosológica natural. E, portanto, dizia ele que a tarefa da nutria psiquiátrica é delinear as perturbações individuais, perturbações, aqui já perturbações. Apenas a distinção entre quadros clínicos, que é aquilo que ele não quer, que eram de facto as visões sintomáticas transversais, o que ele quer é de facto definir as perturbações. E portanto aqui vemos a descrever o que está ali, mas naturalmente ali são as definições destes quadros, o que é de facto perturbação, o que é quadro clínico. Isto não é pensar dentro, não, vemos depois tempo. Mas no fundo, aqui em relação, digamos, à sistematização nosológica, vai havendo ao longo do tempo algumas mudanças subtis no modo como ele define a demência precoce, como ele define inicialmente a paranoia, inicialmente e depois mais tarde também, como é que depois introduz o conceito também de parafrenia, em que há uma ausência de alterações marcadas da evolução e um grau menor de embutamento afetivo, e também, enfim, há, digamos, uma parte residual da sua formação em relação às perturbações da personalidade, para ele resultariam de um atraso do desenvolvimento psicológico. Depois, bom, isto é o que já tínhamos visto. Aqui, no outro slide ainda não estava. Aqui é quando de facto ele estabelece a dicotomia, né, que ainda hoje se mantém. Há, naturalmente, algumas, ainda no seu tempo, algumas críticas que são feitas à sua formulação nosológica e conceptual. Alguns dos principais críticos foram estes, o Bock, e argumentava, de facto, que a ciência psiquiátrica ainda não estava em posição de postular a existência de unidades naturais de doença, e, de certo modo, tinha razão, e, de certo modo, essa crítica ainda é atual em boa parte, para as categorias que temos. O próprio Jaspers criticava a noção, que é um pouco a mesma coisa, a noção das doenças como categorias naturais, no sentido de que a categoria natural, quando diz a filosófica, é qualquer coisa que é ideal, inatingível, quando estamos no plano da nosologia. Outro crítico foi o Birnbaum, que era professor em Berlim, depois teve que emigrar porque era judeu, na altura do nazismo. E este é um autor que, de facto, introduziu conceitos que são importantes, que ainda consideramos importantes, como patogenia, patoplastia,
e argumentava de facto que os sintomas clínicos podem ser enganadores na própria identificação das doenças psiquiátricas, uma vez que tanto os fatores patogénicos quanto os patoplásticos podem moldar ou influenciar a apresentação clínica. O Kretschmer, portanto, em termos que conhecemos, enfim, do livro sensitivo da referência e, enfim, da terceira psicose, etc., estabelecia um contínuo, portanto, entre a perturbação da psicopatia não tinha o sentido que tem agora, as perturbações de personalidade e a psicose. E, portanto, esse conceito liga-se com o conceito jasperiano, que sabemos, de facto, de desenvolvimento. Outros ainda, enfim, como este, o Joly ou o Mayer, criticaram esta ênfase excessiva no curso como critério fundamental de definição e de limitação. Em 1920, o Kraepelin, que tinha escrito poucos artigos, de facto escreve este artigo, que provavelmente é o mais citado ainda hoje nos tratados. Não sei se a maior parte das pessoas que o citam o leram, mas se não leram, deviam ler. Portanto, é um bocado denso, mas naturalmente é interessante, é uma peça científica importante de ler, do ponto de vista histórico e historiográfico também, claro. Porque há uma tradução, de facto, em inglês. Não me atreveria a ler em alemão, porque não sei. E neste artigo, o Kraepelin responde a várias das críticas, não é? Admite a importância dos fatores individuais, genéticos, enfim, desenvolvimentais, que os mesmos sintomas podem ocorrer, de facto, em doenças distintas, e diz, a sintomatologia esquizofrénica, portanto, neste artigo, ele vai usar a palavra na forma de adjetivo, portanto, esquizofrénico, esquizofrénica, penso eu 3 vezes, se não estou enganado, 3 vezes. E também usou esquizofrenia 1 vez. Portanto, isso é uma admissão, digamos, ao conceito denominado como esquizofrenia pelo Breuer. Portanto, o próprio Kraepelin usa a designação. E admite que, se apenas as manifestações forem examinadas, a demência precoce e a psicose maníaco-depressiva, por vezes, não são distinguíveis. A citação que mais frequentemente e abundantemente aparece, de facto, é esta, deste artigo. Digamos que é uma citação anti-kraepeliniana ou anti-dicotomia kraepeliniana, mas não foi preciso, porque o próprio Kraepelin já está admitido neste artigo, que, de facto, nem sempre é fácil distinguir a psicose maníaco-depressiva da demência precoce. E diz ele, de facto, que muitas vezes não podemos satisfatoriamente distinguir essas duas doenças. Aqui está, portanto, aqui novamente também usa, de facto, a palavra esquizofrenia. Bom, aqui há alguns aspectos controversos, são esses, ou seja, que são, digamos, fruto da história e do contexto histórico, não é? Enfim, do ponto de vista político, seria o Kraepelin, de facto, seria hoje considerado um homem de direita, ou de extrema-direita, não é? E, portanto, ele achava que socialistas, opositores à guerra, eram doentes mentais. Defendia, de facto, a eugenia e o antissemitismo. Bom, naturalmente, nenhum destes, já disse que me identifiquei com o Kraepelin em vários, não me identifico seguramente nestes. Mas o antissemitismo era qualquer coisa que, como disse há bocado, perpassava por toda a estrutura da sociedade. Nisso ele não era muito diferente de qualquer outro alemão. Não é? E, portanto, não era especialmente exuberante e diferente nesse aspecto. E o aspecto que eu digo, um defensor intransigente da temperança, tinha a ver com o passado e o alcoolismo do pai que o marcou, de facto, muito cedo. Mas não iria usar, de facto, as palavras que este colega inglês usou, enfim, numa conversa que teve com a Nancy Andreasen, de facto, que alguns de nós conheceram,
Eu conheci pessoalmente a Nancy Figueiredo, seguramente também, e dizia, de facto, este autor do Instituto de Psiquiatria de Londres, que estranhava e se sentia triste, não é? Como é que a Nancy Andreasen achava, de facto, que este homem era um ícone, quando achava que ele era um monstro. Também não é preciso exagerar. Não é? E, portanto, não vejo que, de facto, o Kraepelin tivesse algo que pudesse ser considerado um monstro. Bom, Kraepelin, depois Kraepelin, só para terminar, que é, digamos, a herança de Kraepelin. Não é? E, portanto, após a Segunda Guerra Mundial, a psiquiatria americana é dominada pela psicanálise. Enfim, as palavras são minhas, e, portanto, assumimos a hegemonia dogmática, asfixiante e obscurantista. As palavras são minhas e, portanto, não tenho dúvidas sobre elas. A partir, de facto, das décadas 60, 70, 70 e tal, a psiquiatria biológica começa a renascer na América e, do ponto de vista conceptual, embora, digamos, muito focada só em alguns sítios, começa a tornar-se influente. Né? E aí, digamos que é reinventada a psiquiatria kraepeliniana e um novo esforço, porque, naturalmente, na psicanálise não há qualquer espécie de interesse nosológico. E, portanto, a nosologia americana era absolutamente deplorável nessa altura, comparada à europeia. E, portanto, esse movimento, digamos que fica conhecido como os neo-kraepelinianos, procura, de facto, revitalizar a nosologia. Não é? E, ao mesmo tempo, identificar a base biológica dessas perturbações mentais. E, portanto, um dos focos deste renascimento foi na escola de St. Louis, onde os critérios de Feynman, em 72, depois os Research Diagnostic Criteria, nasceram e, digamos, foram os dois precursores depois do DSM-3, que foi a primeira classificação com critérios operacionais definidos para quase todas as categorias. E estes foram, digamos, os principais neo-kraepelinianos dessa escola de St. Louis, o Eli Robbins, o Samuel Booth, o Winokur, que de facto trabalharam na definição desses critérios, nesse movimento. O Clairmont também esteve ligado, de facto, ao psiquiatra não em St. Louis, em Harvard, também fez parte desse movimento, aqui o credo dos neo-kraepelinianos, e também o Spitzer, que foi, digamos, o principal coordenador e mentor. Primeiro foi o criador, na década de 70, dos RDC, o Research Diagnostic Criteria, que foram uma expansão dos critérios de Feynman, e que foram o precursor depois do DSM-3. Né? E ele foi o coordenador da Task Force que criou o DSM-3. Né? E, portanto, era um homem, enfim, muito voluntarioso. Só para terminar, a genética é que, de facto, entra aqui o tal Ernst Rudin, que começou a trabalhou também com o Breuer primeiro, e depois é que veio trabalhar com o Kraepelin como assistente em Munique, e depois, digamos, iniciou a linha de investigação da genética psiquiátrica. E foi o primeiro, de facto, a publicar resultados de estudos familiares de esquizofrenia. Também dessa escola, o Luxemberger trabalhou no Instituto e efetuou o primeiro estudo de gêmeos na esquizofrenia, o Rudin familiar e o Luxemberger, o primeiro estudo de gêmeos. E, naturalmente, sob a influência dessa escola, vários, antes, digamos, do auge do movimento nazi, naturalmente, vários investigadores importantes, ou que vieram a tornar-se muito importantes, foram estudar e trabalhar nesse instituto, como o Slater, que depois foi que a Inglaterra lançou as bases da investigação genética em Inglaterra, o Storm Green, o Kalman, depois emigrou para os Estados Unidos e foi, digamos, uma das principais pessoas que desenvolveu a genética psiquiátrica nos Estados Unidos.
Bom, e portanto temos aqui de facto as conclusões, que é de que o Kreplin seguramente não era um monstro, como diz o outro, e tinha de facto várias coisas que fizeram que naturalmente ele tivesse a reputação e influência que ainda hoje tem. Tinha, como vimos, uma orientação muito mais psicológica do que se pensa, estava menos centrado no cérebro e era, de facto, logicamente mais cético, ou seja, ele não era dogmático nem em relação à sua própria conceptualização, como vimos. Não é? Bom, e temos aqui uma última pérola, que é ele gostava de viajar muito e veio a Lisboa. Veio a Lisboa em 1906, a um congresso, esteve no Ilha Foles. Ele não diz especificamente que esteve com o Bombardo, mas imagino que sim, porque de facto ele era um psiquiatra de renome, o Bombardo também naturalmente cá. Se ele foi ao Ilha Foles, muito provavelmente encontrou-se com o Bombardo. O que é interessante é que veio cá também, o Kreplin esteve em Coimbra. E esteve até, escreve ali, esteve digamos que a descrição não é completamente elogiosa, né, para a gente que está na Idade Média, mas esteve também na Quinta das Lágrimas e chegou até a ir ao Pesado. Portanto, como digo, era um homem muito viajado. Antes de ler a memória dele, não sabia que ele tinha estado em Coimbra e tinha estado na Quinta das Lágrimas. Portanto, é apenas um apontamento curioso. Pronto, e era isso que tínhamos para ver. Esta visita ao Kreplin e todas as suas influências, daria aqui para estar 2 horas a expor toda a informação que António Macedo recolheu. Portanto, o agradecimento por este trabalho que fez e por esta brilhante conferência que apresentou. É um prazer, como digo, história para mim de facto é um prazer. Claro que não há normalmente questões, mas há sempre alguma disponibilidade de alguma conversa e se alguém quiser dizer alguma coisa, certamente o professor Macedo dará alguma resposta. Portanto, só à vontade para colocar alguma opinião. Não, é só uma coisa muito rápida, quer dizer, aprendi uma coisa nova, não sabia que ele tinha vindo cá a Coimbra. Por isso é que eu pus este último slide, era uma curiosidade. E os comentários que ele fez, não é? Que era Coimbra, que era a Quinta das Lágrimas, que era o Sagre, e tudo isso. Bom, havia muita coisa que nós poderíamos estar aqui muito tempo, de facto, a conversar sobre. Também esteve na Madeira. Sim, a Madeira é um ponto de passagem obrigatório para as pessoas nessa época, não é? Nessa época havia muito gosto pelas viagens e sobretudo no mundo anglo-saxónico era muito importante vir à Europa e sobretudo ir à Grécia e depois ao Egito, mais tarde. Fazia parte era o grande fazia parte da, digamos, ninguém se tornava autónomo e um verdadeiro adulto sem ter feito essa viagem, não é? Como houve nos anos 60 as viagens à Índia, dos hippies e tal. Eu tinha uma casa em Itália também. Para além de ir lá, principalmente, tinha lá uma casa. Mas há muita coisa engraçada, porque é que é isso do Zurique, quer dizer, a psicanálise, sendo, digamos, universidades muito próximas e tinham ligações muito grandes, não é? As universidades da Alemanha, sobretudo desta parte do sul e parte ocidental de Munique, e, portanto, no Zurique, como é que Zurique depois do peso que a psicanálise veio a ter em Zurique com o pai e filho Bormann, não é? E porque é que as coisas correram dessa forma no lado e não correram do outro, não é? É interessante isso, esse aspecto histórico e tudo isso. Mas havia muitas realmente questões importantes para vermos. O Mosé Henriques, na tese dele de licenciatura, não é uma tese de licenciatura, faz uma boa revisão destes grupos que na Alemanha se formaram nas diversas universidades e de como é que eles evoluíram, porque havia uma tradição na Alemanha dos professores viajarem muito. É raro vermos a
em qualquer área científica na Alemanha, uma pessoa está a estar na mesma universidade ou em duas, não é? Era muito comum a mudança, não é? Eles iam muitas vezes estudar uma coisa específica a uma universidade, depois iam a outra, e havia muitas vezes ofereciam cargos novos e as pessoas mudavam muitas vezes, não é? É uma tradição que nós aqui, por exemplo, no nosso país não temos, é uma das grandes críticas que se faz. Antes de mais perceber essa relação, acho muito positivo, conseguiu fugir um bocadinho da lógica dos grandes pensadores, dos grandes médicos, Então, interessante aqui o contexto do Craig Trail, o que é que influenciou e as várias respostas que foram sendo. Aqui a questão, tinha duas questões assim, principais. A primeira é sobre o impacto do Kremlin, a minha visão, o professor falou na Europa, nos Estados América, demorou cerca de 70 e 80 anos até as ideias ficarem mais até começarem realmente a ter sido os Estados América, mas aqui na Europa, que impacto é que ele teve no seu próprio tempo, não é? No seu tempo, por exemplo, na Alemanha e fora, e não aqui em Portugal. Ele demorou até que começássemos a receber as ideias dele, não é? E o que é que os psiquiatras na época pensavam, mas em finais de 19 e seguinte. E depois outra questão que eu tinha era sobre a grande mobilidade. Nós vimos o teto ao longo da carreira, não é? Mas que passou de um lado para o outro dentro do Império Alemão e até pelo menos basta o tempo se calhar não tinha Império Russo. Isso também não foi o trabalho dele, em termos de estabilidade. Em Dorpat, por exemplo, que era russo, não. Isso não teve, em base a que se teve na investigação dele, em termos de instabilidade, afetou de alguma maneira, foi os produtivos, por exemplo. Não, é isso. Obrigado. Sim, bom, quer dizer, uma das perguntas que o professor Ela já respondeu parcialmente, ou totalmente, que é essa, de facto, que havia essa tradição, as pessoas não estavam fixas, começavam a carreira num sítio e morreram nesse sítio. Iam mudando. Aliás, como acontece, como é mais a prática hoje em dia também na maior parte dos países. No nosso não é, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, isso há muitos anos que sempre foi a prática, as pessoas vão mudando de universidade conforme as condições também que lhes vão oferecer, condições de ensino, de investigação, mas também remuneratório. Agora, e portanto com o Kremlin foi o que aconteceu. Agora, a outra pergunta depois, qual era a influência na altura, localmente, aqui na Alemanha, do Kremlin? Eu diria, quer dizer, aquilo que se lê nas memórias dele, é aquilo que é de esperar na história humana, ou seja, há pessoas que gostam de nós e há outras que não gostam. Portanto, isso também nunca vai mudar, não é? Mas, apesar de tudo, era uma pessoa, como académico, foi uma pessoa que conseguiu granjear um muito grande prestígio, que não estava isento de críticos, não quer dizer que fossem, vimos, até citei de facto alguns dos colegas e das críticas que fizeram, mas isso não diminuiu o prestígio que ele tinha na Alemanha, que era muito grande. Eu diria que a história nos mostra, e por isso é importante estas conferências, é dar-vos uma visão mais alargada. Primeiro, do debate de ideias, do debate de conhecimento, da investigação que estes autores, com as dificuldades da altura, desenvolveram. E houve um debate muito grande sempre, mesmo na psicanálise, nós não estamos aqui falando, na psicanálise também houve um grande debate. Eu também não sou muito de psicanálise, mas houve também. Em todas as escolas houve sempre muito debate e houve esse contributo. O que nós temos de ver é este contributo, que algumas das figuras tiveram e ainda têm hoje, em termos de quando se disputa a neurologia, quando se disputa a clínica, quando se disputa toda a investigação, ainda tem hoje um papel importante naquilo que se faz. Portanto, é essa reflexão, porque é importante, sobretudo aquilo que é, eu peço desculpa ao António, a importância de sair um bocadinho da barreira da DSM e da ICD, no sentido da compreensibilidade
dos fenómenos psíquicos e da doença e terem uma visão mais alargada em que a riqueza cultural, o conhecimento da evolução de conceitos, os traz para a compreensão dos fenómenos psíquicos, os fenómenos psicopatológicos e permitir que possam construir toda uma intervenção muito mais lógica, mais compreensível do que se estivermos agarrados ao critérios diagnósticos, fechados nos critérios diagnósticos. Porque aí podemos pôr o computador a pensar e dar a solução e poderá não ser a mais ajustada. Em Portugal, quer dizer, alguns vultos da nossa psiquiatria foram, o professor Barona Fernandes foi muito influenciado por autores alemães. Há até uma classificação, a DFP, que é muito ali francesa e alemã, do Paes de Sousa. Isso era alemão. Era o Manuel Paes de Sousa. Era uma coisa alemã. Aconteceu, aliás, eu ainda fiz algumas viagens com ele em que eu ia para essas reuniões. Eu ia para outras coisas ligadas ao Erasmus e eu ia para as reuniões dele. É o aspecto que os portugueses, em termos estudiados, tiveram sempre uma participação também e a acompanhar o desenvolvimento de ideias. Não é tanto falado, mas vários portugueses que estiveram na primeira linha. O Barahona esteve há alguns anos em Heidelberg e, portanto, a Heidelberg era uma escola de psiquiatria importante e que tinha relações com a filosofia e importantíssimas. O Jaspers foi um filósofo que esteve grande parte da vida dele em Heidelberg. Aliás, esse teve grande parte mesmo da vida dele em Heidelberg. E alguns já ouviram a conferência que foi feita sobre o Barahona, que se falou precisamente algum nesse processo. Então, não tem um colega do Alto Guimarães. Guimarães, pronto. Esse esteve em Heidelberg. É uma coisa night. Guimarães night. Sim, mas pronto, também teve influência. Não, houve até um colega que não me lembro agora o nome do Porto, mais velho, do tempo do Barahona, o que fazia aquele, portanto, renascimento, como é que era o renascimento? Jacobson? De Jacobson, que ele dava-lhe um nome, ele também esteve realmente na Alemanha muitos anos. E, portanto, havia aliás, nos anos 20, 30, quem queria ser psiquiatra a um certo nível em Portugal tinha que ir ou para a Alemanha ou para a França. Depois é que mudou para a Inglaterra, mas depois é que a mudança se faz nos anos 60, 70, em que realmente os psiquiatras, os arquitetos académicos vão mais para a Inglaterra, mas antes era para a França e para a Alemanha. Estas escolas de psiquiatria, de psicologia e de pensamento filosófico até à volta disto tinham os dois centros era realmente a Alemanha, portanto, e França. O século XIX foi dominado pelos franceses e alemães. Até os anos... E a Alemanha também a Áustria, não é? Portanto, porque a Alemanha e a Áustria era a mesma cultura, a mesma experiência. Também havia alguns russos, mas era... Havia, e não sou eu que está um bocado fora deste âmbito, porque também as escolas ligadas, não portanto à psicanálise, mas depois às teorias, digamos, comportamentalistas, têm um peso bastante grande na Rússia por um lado e nos Estados Unidos e na Inglaterra e na África do Sul. As pessoas esquecem-se, muitos grandes terapeutas foram depois para a Inglaterra e para os Estados Unidos, a origem foi na África do Sul. É curioso isso. Da sensibilização sistemática. O Joseph mesmo até o próprio, portanto, Hackman, que esteve depois no Instituto de Mouros ligado à POC e que foi depois para o Canadá, o Hackman é de origem da África do Sul. Portanto, na altura era uma colónia britânica ainda. Nós gostaríamos de estar aqui e espero poder contar convosco. E foi um prazer enorme que o professor António Macedo tenha aceito participar e fazer esta revisão brilhante, que teremos depois em vídeo para poder produzi-la e, no fundo, ficar com este conhecimento mais profundo. Obrigado a todos.